Governo lança novo PAC com previsão de 240 bilhões de reais em investimentos públicos e parcerias com o setor privado. Puxada pela gasolina, a inflação volta a subir em julho. E você vai ver também. Recurso do INSS contra a revisão da vida toda começa a ser julgado pelo STF. Queda de Marquise deixa feridos em Balneário Camboriú. No Equador, após assassinato de Fernando Villavicencio, candidata à Assembleia Nacional sofre atentado armado. E você vai conferir uma reportagem especial sobre o verdadeiro significado do Dia dos Pais. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta, nós estamos ao vivo, são 13h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde a você que nos assiste, boa tarde a você, Juliana Dariva, hoje ao meu lado. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Olha só, o governo lançou hoje, em cerimônia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o novo programa de aceleração do crescimento. A iniciativa vai contemplar projetos em 7 áreas e o governo prevê investir 60 bilhões por ano. O novo programa de aceleração do crescimento deve retomar as obras paradas, acelerar as obras em andamento e fazer novos empreendimentos. A iniciativa prevê o gasto de 60 bilhões de reais em investimentos federais por ano e é dividida em 7 grandes áreas: transporte, infraestrutura urbana, água para todos, inclusão digital e conectividade, transição e segurança energética, infraestrutura social e defesa. O recurso previsto para investimento anual na nova rodada é pouco mais de 11 vezes a mais que o anterior. No novo PAC, além dos recursos do Orçamento da União, parlamentares que participaram de reuniões para discutir o programa afirmam que o Planalto planeja somar investimentos da Petrobras e de parcerias público-privadas. Com a estatal investindo cerca de 300 bilhões de reais em 4 anos, somados ao aporte privado, o total investido no programa pode alcançar a marca de 1 trilhão de reais até 2026. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, voltou a subir em julho, puxada pela gasolina. Mas no acumulado do ano, o indicador está abaixo da meta do governo para 2023. Após a deflação em junho de 0,08%, o IPCA voltou a ter leve alta em julho e ficou em 0,12%. De acordo com o IBGE, no acumulado de 12 meses até julho, a inflação oficial do país foi de 3,99%. No ano, a inflação acumulada é de 2,99%. O resultado de julho interrompe uma sequência de meses em que a inflação desacelerou no país. Antes da deflação de junho, o IPCA havia ficado em 0,84% em fevereiro, 0,71% em março, 0,61% em abril e 0,23% em maio. O resultado veio acima das estimativas dos analistas. O consenso Refinitiv, que reúne as principais projeções do mercado, previa a inflação mensal de 0,07% e no acumulado de 12 meses, o índice de 3,93%. Mas, segundo o Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação para este ano é de 3,25%. Com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, a meta será cumprida se ficar entre 1,75% e 4,75%. O mercado projeta que a inflação termine 2023 em 4,84%, muito próxima do teto da meta. E dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE em julho, 5 tiveram alta de preços. O maior impacto, de 0,31 ponto percentual, e a maior variação, de 1,5%, veio de transportes. Do lado das quedas, os destaques ficaram com os grupos de habitação e alimentação e bebidas. Os demais grupos ficaram entre menos 0,24%, no caso de vestuário, e 0,38%
nas despesas pessoais. O recurso do INSS contra a revisão da vida toda começa a ser julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão do ano passado permite que segurados possam escolher a regra mais vantajosa para o cálculo da aposentadoria. O INSS recorreu e a Corte Superior vai analisar o recurso apresentado contra a medida. O julgamento está marcado para acontecer até o dia 21 de agosto no plenário virtual. Em dezembro de 2022, o STF decidiu pela aplicação de regra mais vantajosa à revisão do recebimento de segurados que tenham pedido a aposentadoria antes da lei que criou o fator previdenciário e alterou a forma de apuração dos salários de contribuição para efeitos de cálculo de benefício. Até então, só eram consideradas as contribuições a partir de julho de 1994, início do Plano Real, o que prejudicava beneficiários que tiveram salários mais altos antes do período. Contra a decisão, o INSS argumentou que somente a partir do julgamento dos embargos de declaração vai ser possível definir o número de benefícios a serem analisados, estimar o impacto financeiro e mensurar as condições estruturais necessárias e o cronograma para o cumprimento da decisão. O INSS pediu ao STF para não pagar os atrasados dos aposentados e pensionistas que estão esperando o desfecho desta ação por décadas. Isso aconteceu no direito previdenciário e vai contra a Lei da Previdência Social, que determina o pagamento dos atrasados dos últimos 5 anos. De acordo com o INSS, a revisão pode causar impacto direto de 120 bilhões de reais e de 360 bilhões de reais ao longo de 15 anos. A medida envolve 51 milhões de benefícios ativos e inativos. Mudando de assunto, a Polícia Federal faz buscas contra militares suspeitos de vender ilegalmente presentes oficiais recebidos pelo governo. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal realiza uma operação de busca e apreensão na casa do general da reserva Mauro César Lorena Cid. Ele é pai do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. As buscas acontecem na casa do general em Niterói, no Rio de Janeiro, e em endereços de São Paulo e Brasília. A operação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A Operação Lucas 12.2 investiga a atuação de associação criminosa de peculato e lavagem de dinheiro. De acordo com a PF, os investigados utilizaram a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial. A suspeita é que esses itens entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro estariam sendo vendidos ilegalmente no exterior. Pelo menos 4 alvos estariam sendo investigados. O tenente-coronel do Exército, Mauro Barbosa Cid, o pai dele, o general do Exército, Mauro César Lorena Cid, o tenente do Exército, Osmar Crivellati, e o advogado Frederic Vassef. Mauro César Lorena Cid é general do Exército que ocupou o cargo federal em Miami, ligado à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Segundo as investigações, o general era o responsável por negociar as joias e os demais bens nos Estados Unidos. Inclusive, ele teria recebido os valores em sua conta bancária. A Polícia Federal Brasileira já pediu um acordo de cooperação internacional com os Estados Unidos para quebrar o sigilo dessa conta. No Brasil, existem várias datas comemorativas que movimentam muito o comércio e geram bons lucros para alguns vendedores. Inclusive, o 4º melhor dia para o comércio está bem próximo. Domingo agora é Dia dos Pais. Mas brasileiros sabemos como é e eu não vou me expor aqui e dizer que eu sou um desses que deixa para a última hora, não é? Aliás, Ju, você já comprou presente para o seu pai? Já comprei, inclusive já entreguei. Eu sou bem rápida. Oh, o oposto. Mas mesmo com o orçamento apertado, todos queremos demonstrar carinho por aquele que por muito tempo foi nosso herói. Agora a dúvida, qual presente escolher? Em Criciúma, Santa Catarina, nossa repórter Michele Veiga tem algumas dicas bem valiosas. Vamos conferir.
Bom, expectativa, é claro, de boas vendas no comércio nesse final de semana com o Dia dos Pais. Essa é a melhor data para alguns setores do comércio, sim, como também supermercadistas e, é claro, o setor de vestuário da moda íntima, porque ainda é muito tradicional a lembrancinha e a meia e a cueca. Eu estou inclusive com um empresário desse setor aqui do meu lado, Célio Martiago. Célio, não deixa passar em branco a meia, cueca, o hobby. Os filhos acabam sempre presenteando nessa data, né? Não, sem dúvida, né? O filho que sempre almeja surpreender o pai, não vai deixar de dar um presentinho, uma cueca, ou se não uma cueca, uma meia, um kitzinho legal, né? Que vai deixar o pai muito satisfeito, muito feliz com o presente. Até porque é uma data que muitos filhos ainda têm dúvida, né? O paizão tem tudo, uma meia, uma cueca, um hobby, um pijama, já agrega ali, já deixa o pai feliz. Sem sombra de dúvida, nós vemos para cá que a equipe vai estar muito bem preparada para estar recebendo e sugerindo outras coisas também, um chinelo, às vezes, por que não, né? O hobby, o pijama. E com certeza também, Célio, é uma data especial para vocês desse ramo, né? Sim, sem sombra de dúvida, né? Fora as outras, Dia das Mães, Natal e tudo mais, essa é uma das datas em que mais impulsiona, né, a venda no comércio, principalmente no comércio de lingerie. Então tá certo. Obrigado pelas informações. Tá aí, portanto, né? Filho atrasado, comércio aberto, vai ter correria nesse final de semana. É uma data importante, a quarta maior do comércio, mas com um ticket médio esse ano em torno dos R$150. De Santa Catarina, Criciúma, para a Hit TV, repórter Michele Veiga. Muito obrigada, Michele. Um ótimo fim de semana para você. E veja a seguir, após assassinato de Fernando Villavicencio, candidata à Assembleia Nacional sofre atentado armado. E a gente volta a falar do Dia dos Pais. Para algumas pessoas, comprar presente não tá com nada. O que importa mesmo é demonstrar o amor. E aqui tá mais uma das provas que eu falei que o mundo inteiro saberia o quanto eu te amo, tá, pai? Eu te amo demais e você, pra mim, é um super-herói sem capa. Nós estamos de volta, 13 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília. São Paulo vai ter o primeiro serviço de energia solar por assinatura. O programa vai estar disponível para ser contratado por pessoas físicas, além de pequenas e médias empresas. O predomínio de prédios nos grandes centros urbanos cria um problema para o uso da energia solar, pela falta de espaço para instalar os painéis fotovoltaicos. Além da limitação física, o preço elevado das estruturas necessárias para a captação acaba impedindo o uso do sistema. Mas essas barreiras já estão sendo contornadas por serviços de assinatura. A energia solar é gerada em áreas fora da região urbana e distribuída via cabo aos clientes nas cidades. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica vê na prática uma forma de democratizar o acesso de uma maior parcela da população a um sistema de energia favorável ao meio ambiente. O serviço funciona com o aluguel de uma fração da energia gerada em uma usina próximo à região do cliente. O movimento cria um crédito computado diretamente na conta de luz. Segundo dados para a Absolar, a decisão ao programa de aluguel de energia solar gera uma economia média de 10% a 15% na conta de luz. Atualmente, a oferta de energia solar por assinatura já possui mais de 6.000 usinas instaladas no Brasil, atendendo 1.152 municípios e mais de 300.000 consumidores. Agora, o serviço estreia em São Paulo. O programa estará disponível para pessoas físicas e pequenas e médias empresas na capital e zona metropolitana, totalizando 24 municípios. Para ter acesso, o cliente precisa ser atendido pela rede de baixa tensão da Enel de São Paulo. A queda de uma marquise deixou feridos em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Segundo os socorristas, uma das vítimas ficou presa embaixo da estrutura metálica que servia como acabamento da marquise de prédio localizada na Avenida do Estado.
Moradores auxiliaram na elevação do objeto até a chegada de socorristas. A estrutura foi estabilizada e, segundo os bombeiros, 2 mulheres foram levadas aos hospitais da região. A queda da marquise pode ter sido provocada pelos fortes ventos. O local foi isolado e deixado aos cuidados da Defesa Civil do município. E nos destaques internacionais, um dia após o assassinato de Fernando Villavicencio, o carro da candidata à Assembleia Nacional do país, Stephanie Puente, foi alvo de tiros. O atentado aconteceu na cidade de Quevedo, localizada na província de Los Rios. A imprensa equatoriana noticiou que Puente dirigia seu carro, onde também estavam seu pai e um funcionário, quando foi interceptada por 2 homens. Eles atiraram contra o para-brisa do veículo do lado do motorista e fugiram. Uma das balas atingiu de raspão o braço esquerdo da candidata. E olha só, uma equipe do FBI, a Polícia Federal Americana, deve chegar ainda hoje ao Equador para investigar a morte do candidato à presidência, Fernando Villavicencio. O assassinato, que aconteceu na quarta-feira, abalou o país a poucos dias das eleições presidenciais. O presidente do Equador, Guilherme Lasso, disse que os Estados Unidos aceitaram um pedido de ajuda para investigar o assassinato de Fernando Villavicencio. A justiça equatoriana declarou prisão preventiva para os 6 colombianos que foram detidos por suposto envolvimento no crime. O governo afirma que eles integram uma organização criminosa, mas não explicou qual era. Ontem, nas redes sociais, pessoas encapuzadas dizendo que faziam parte da organização criminosa Los Lobos, que tem ligação com cartéis mexicanos de drogas, reivindicaram o crime. Horas depois, membros da facção desmentiram a autoria do assassinato. Dias antes do atentado, Villavicencio havia recebido ameaças de morte de um cartel mexicano. Após um velório privado apenas para familiares e amigos na tarde de ontem, o funeral ainda não está previsto. A morte do candidato, que se autodefinia de esquerda, deixa sem candidato seu partido, que tenta definir qual será o nome que vai substituí-lo nas eleições do dia 20. O presidente Guilherme Lasso modificou o decreto do estado de exceção de 60 dias que adotou depois do assassinato. Ele retirou a proibição de reuniões em locais públicos. O motivo seria a impossibilidade de realizar eleições sem aglomeração. A gente estava aqui falando antes do intervalo de sair correndo, enfrentar aquele shopping lotado, gastar dinheiro para comprar presente, ou que seja uma lembrancinha, não é? Mas atitudes simples, como uma ligação, uma videochamada com aquele pai que mora longe, já aquece o coração, não é, Juju? Como é o seu caso? Com certeza, faz toda a diferença. E pois é, Dani, momentos juntos fazem mesmo toda a diferença, né? E o Dia dos Pais é neste domingo e o repórter Leonardo Félix foi às ruas com a seguinte pergunta: qual o verdadeiro significado da data? A resposta a gente confere agora. Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, a 4ª maior data comemorativa do comércio brasileiro em volume de vendas. Mas ainda é possível viver este dia de forma intensa, com amor e carinho, deixando de lado os valores materiais? Pelo que eu ouvi nas ruas, sim. Um presente, por mais simples que seja, tem um significado. Já a lembrança vai além do tempo e fica guardada no coração. Eu conversei com algumas pessoas que vivem de maneira especial o Dia dos Pais e que compartilharam comigo as suas experiências. Breno tem prazer de presentear o pai, Charles. Eu comprei uma camiseta pro meu pai, porque toda vez que eu vou lá, ele sempre tá com a camiseta que eu dou. Eu me sinto muito feliz em ver ele com o presente que eu entreguei para ele. E isso daí para mim é muito gratificante. O afeto e a parceria entre eles não ficam somente em casa. Todos os dias fica sempre gravado na memória para mim, né? Mas para mim os dias mais legais eram os dias que eu ia trabalhar com ele.
A gente trabalhava junto e essas histórias a gente conta o resto da vida. Toda vez sempre tem alguma coisa que a gente faz que fica engraçado e a gente conta para todo mundo. Caroline sente falta do pai, Luiz Carlos, que vive em Dolcinópolis, a 600 quilômetros da capital paulista. O Dia dos Pais é um dia muito importante para mim, porque meu pai sempre foi uma figura muito importante que fez toda a diferença na minha vida, sabe? Mesmo ele não estando morando aqui em São Paulo comigo, sempre quando eu posso estou indo lá visitá-lo. Eu amo meu pai, né? O presente maior para mim é estar ao lado dele, né? Então quando eu tô lá, esse é o presente, né? Recordar as coisas mais simples e cotidianas fazem toda a diferença para Caroline. Quando eu morava em Dolcinópolis, né, isso faz 10 anos atrás, todo dia antes de trabalhar ele levantava, fazia meu café, me acordava para ir trabalhar. Então é isso, a gente ficava conversando, essa é a lembrança que eu tenho dele. O Dia dos Pais pode ser também de saudade de quem não está mais entre nós. Esse é o caso da Jussara, que lembra com emoção do José Carlos. Pai realmente é não aquele que colocou a gente no mundo, e sim aquele que criou. Eu tive um cunhado maravilhoso que também é falecido, que foi um paizão. Até nos meus dias de medo, ele que me fazia me sentir mais segura e sempre me deu um apoio em tudo, desde a infância, porque ele foi meu cunhado, eu tinha 9 anos, então hoje eu tenho 53 e ele foi o meu verdadeiro pai. Seja na saudade de quem ainda está por aqui ou daqueles que infelizmente já se foram, a alegria e o amor prevalecem. Pai, te amo muito, não vejo a hora de estar aí com vocês, para dar aquele abraço. Mesmo a gente não estando perto, você sabe que a gente tem aquela ligação, aquele contato muito forte de pai e filho, que você sabe, né? Então é isso, você é um ótimo pai, um ótimo avô. E em breve estarei aí pra gente estar todos juntos aí. Ai, pai Charles, tudo que eu tenho para falar pro senhor eu falo todos os dias. E aqui tá mais uma das provas que eu falei que o mundo inteiro saberia o quanto eu te amo, tá, pai? Eu te amo demais, você pra mim é um super-herói sem capa. Te amo demais, pai. Que ele é o pai que eu sempre quis ter e que eu sinto muita, mas muita, 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 muita saudade dele. Dani, eu acho que caiu um cisco aqui no meu olho. Nossa, completamente. Estava aqui assistindo, a voz aqui já embargando. Independente do presente, é o momento de demonstrar amor, não é, Ju? Com certeza. E parabéns, Leonardo Félix, pela matéria muito bem feita. Muito linda. E feliz Dia dos Pais para vocês, né? Para todos os pais do Brasil. Fica aqui o nosso abraço. Uma ótima tarde para você. Um ótimo fim de semana para você. Até mais. Até mais.